Igualdade de gênero. Quais os desafios do milênio? Vamos na frente. A pergunta é desafiadora, gente. Me desculpem. Por favor, a pergunta é desafiadora. Eu lembro perfeitamente quando estávamos preparando o Congresso sobre os Direitos das Mulheres, que se realizou na década de 90 em Pequim. Estava conosco a professora Lígia Fagundes Teles, que todos conhecem por escritora, por ser uma eminente escritora. Mas antes de escritora, ela foi advogada. Ela se formou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que pertence à USP. E ela, não é certo, começou sua fala dizendo: gente, na época, não é certo, que eu fiz minha formação em Direito, em uma turma de aproximadamente 30, 40 alunos que havia, éramos 3, 4 mulheres. E que é o que acontecia com essas mulheres, por exemplo, quando precisavam utilizar o sanitário? Tinham que chamar o porteiro, o zelador, ou alguém da administração que estivesse por perto, para que, por favor, ficasse na porta do sanitário. Simplesmente porque não existiam sanitários para mulheres na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E a mesmíssima coisa nos contava, não é certo, a doutora Gama, cirurgiã, uma das maiores cirurgiãs gastro que temos, não é certo, tivemos, já se aposentou no país. Quando ela, como cirurgiã, às vezes, após horas e horas, não é certo, de uma cirurgia, tinha que utilizar o sanitário dos homens. Por favor, isto não é um desígnio do céu, muito menos uma escolha das potestades ou das divindades existentes. Isto é uma construção cultural de milênios, que se dio tanto em Oriente quanto em Ocidente. Nós agora temos situações, por exemplo, como ter 3 ou 4 juízas dentro da área do Supremo Tribunal de Justiça no Brasil. Mas, por favor, isso não existiu décadas atrás. Como tampouco existiram, não é certo, número muito inferior de diputadas e de senadoras representantes dentro das instituições democráticas da América Latina. É uma construção cultural que a única maneira que vamos a ter de desarmar é através de reflexão e questionamento. Reflexão e questionamentos. A mesma questão com as questões de ordem racial. Quantas cientistas mulheres afrodescendentes não foram ocultadas da opinião pública, não foram ocultadas da celebração pública e da homenagem pública, simplesmente por terem, não é certo, nascido, por serem descendentes de um continente que foi expoliado, surrupiado, humilhado durante décadas e décadas. Nós vamos a estar celebrando daqui a pouco, não é certo, a data de Martin Luther King. Não preciso dizer a luta com a qual ele teve que defrontar-se. Por favor, não em um país perdido de América Latina, não em um país, não é certo, perdido, sei lá, no continente australiano. Nos Estados Unidos, nos quais simplesmente na década de 50, mulheres, homens afrodescendentes podiam trafegar por uma rua, mas aqueles que eram descendentes de europeus tinham o direito de trafegar por 2 calçadas, 2 ruas. Estas, insisto,
são construções culturais que nós, enquanto criadores de cultura, podemos mudar, podemos transformar. E aqui, por favor, vá meu convite. As mulheres, monjas, sacerdotisas, por que não freiras? Por favor, ocupem o lugar dos altares. Precisamos o calor da humanidade inteira. Qual a prática devemos adotar ao acordar pela manhã? Meditação ou mindfulness? That's a good question. Which is important, mindfulness or meditation? Yeah, I understand. Uma questão importante, o que é mais importante, a meditação ou a atenção plena quando a gente acorda? Mindfulness must lead you to meditation. A atenção plena deve levar você para a meditação. First, you must be aware of your surroundings, that you have a mind which is active, and then you start controlling the mind. Primeiro você precisa ter consciência do seu entorno, do que está acontecendo ao seu redor, para depois tentar controlar a mente. Isn't it? So you must know your enemy first. You must know your friend first. Then to understand who is your enemy and who is your friend. Você tem que conhecer o seu inimigo, você tem que conhecer o seu amigo, para depois discernir quem é o seu amigo, quem é seu inimigo. When you get up, the first thing that you should do is to be mindful. You must be aware where you are so that you don't fall down from your bed. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é ter a atenção plena de quem você é e de onde você está, senão você vai até cair da cama. Then have a wash and sit and try to focus your mind. Depois você faz a sua higiene pessoal e tenta depois focar a sua mente. As soon as you become aware of your mind, the functioning of your mind has special capacity. A sua mente tem uma capacidade especial. Your mind can split itself into many parts. One part of the mind observing the other part of the mind. A sua mente pode se dividir em várias partes. Por exemplo, uma parte da sua mente pode observar a outra parte da sua mente. So, this helps you in meditation. Your own mind observing the other part of your mind. Isso ajuda você no processo da meditação. Uma parte da sua mente observando a outra parte da sua mente. So, mindfulness and meditation are complementary. But when you meditate, you try to withdraw your mind, and when you are mindful, you try to observe everything in great detail. Mindfulness, ou atenção plena e meditação são complementares. Mas quando você medita, você tem que recolher completamente a sua mente, tentar fazer isso. E quando você pratica a atenção plena, você tem que estar atento a todos os detalhes do que acontece na sua vida durante o dia. Okay, thank you. Pratico a meditação há 3 anos, estou há 30 anos como advogada, estudo e me preparo pela responsabilidade que tenho, mas tenho um sofrimento nessa questão de tempo, nas ações e nos processos. Tenho que imaginar várias situações de futuro que o juiz poderá escolher. Como posso permanecer no presente e em paz? Living in the present does not mean that you don't think of the future. Vivendo no presente não significa que você não tem que pensar no futuro. You just have to take care of your present so that your future is assured. Você tem que tomar conta do seu presente de forma que o seu futuro seja assegurado. When you start climbing the stairs, Quando você começa a subir uma escadaria, unless you take care about each step, you cannot reach the top. a menos que você tome conta de cada passo, de cada degrau, você não vai conseguir chegar ao topo da escadaria. So taking care of the present means walking carefully, placing your feet in the proper place and reaching the top. Então, estar atento ao presente significa caminhar cuidadosamente até que você, subindo pouco a pouco, possa alcançar a meta. The future is assured if your present is taken care of properly. O futuro será assegurado se o presente for cuidado agora. So as a practicing lawyer for 30 years, you need to consider the future of your clients. True. Você está praticando como advogada há
30 anos, é claro que você tem que considerar as coisas dos seus clientes. But at the same time, you must take care of the entire process, the legal process, do the correct registration of the documents, see the documents properly. That is present, working in the present. Você tem que tomar conta de todos os processos legais, os documentos, tudo isso exige você estar no presente. So if this is correct, if all your legal matters are taken care of properly, the result will be good. Se você tomar conta de tudo isso de forma correta, o resultado será bom. So just to give one example, a quick example. Um exemplo rápido. Suppose you are a sports person playing football or cricket or something. Suponha que você é um esportista, você gosta de futebol, cricket. No Brasil não tem cricket. Football, suppose. Futebol. Football. So in spite of all the other players trying to hold you from taking the ball to the goal, apesar de todos os outros jogadores estarem impedindo você de fazer gol, the person who has a calm and balanced mind, who has a technique, who has practiced well, he somehow, in spite of all the opposition, hits the ball to the goal. A pessoa que tem a mente balanceada, que praticou muito, ela é capaz de vencer toda a oposição e marcar o gol. He is living in the moment. He is not thinking, oh, this ball I must hit to the goal. There is no tension there. Ele está vivendo no momento. Ele não existe tensão ali. Ele está apenas seguindo em direção à meta. Every time he has access to the ball, he tries to do his best to reach to the goal. Cada vez que ele tem acesso à bola, ele faz o máximo para alcançar a meta. Isn't it? So every moment he is aware, yes, the ball is here in my hands and I have in my legs and I have to take it to the goal. A cada momento ele está consciente. Agora está a bola nos meus pés, eu tenho que levar essa bola até o gol. So that is all. To be in the present means to be aware of the future also. Então, isso que significa? Estar no presente significa também estar consciente sobre o futuro que vem. Not worried about the future. Não preocupado com o futuro, estar consciente do futuro. Hoje vi muitos grupos e amizade entre as pessoas aqui neste evento. O que os une? Um projeto, uma ideia, uma força? Qual é o start? Acho que ontem todos nós experimentamos isso e hoje se repete. Eu estava comentando com o Swami que eu tenho um grupo de 450 alunos da Brahma Kumaris. Todos os dias de manhã eu dou alguma mensagem a eles. E hoje de manhã eu publiquei algumas fotos do nosso encontro de ontem e a minha experiência do encontro de ontem, que foi exatamente o que a pessoa que fez a pergunta comentou. Por que é que existe esse ambiente amigável ontem e hoje aqui? Por que existe esse ambiente de leveza, esse ambiente de abertura que nós estamos experimentando desde ontem aqui? Eu acredito que 3 forças estejam concorrendo para que a gente possa criar essa atmosfera. A primeira delas é de caráter individual. Cada um de vocês que veio aqui, veio de livre e espontânea vontade. Nenhum de vocês veio obrigado. E todos vocês vieram com essa certeza de que iriam receber alguma coisa. Então vocês vieram abertos a ouvir, a aprender, a se transformar. Essa energia da abertura é oposta à energia da crítica, do julgamento. Então, a energia da crítica e do julgamento cria um ambiente pesado, mas a energia do querer aprender gera essa leveza no ambiente. Um segundo fator, eu acho que é muito importante, é a vibração, especialmente dos monges, dos representantes espirituais, dos palestrantes que estão aqui, que são pessoas que já estão andando nesse caminho por um longo tempo. Pessoas que já têm afinidade com esse mundo espiritual.
Então, eles são como pequenos faróis, eles expandem a sua luz, e aqueles que estão no raio da companhia deles experimentam também essa vibração elevada. Nós jamais deveríamos diminuir a importância da companhia. A companhia do outro é fundamental na nossa elevação espiritual. Por isso, escolham muito bem a sua companhia. E o terceiro elemento é a presença das bênçãos dos mestres e de Deus, o Ser Supremo. Veja, tem muito poucas pessoas procurando se melhorar no mundo. Então, essa força maior, força divina, quando vê que tem um grupo de pessoas nessa direção de querer caminhar para a luz, existe uma chuva de bênçãos sobre a nossa cabeça. Vocês sentem que é como se nós estivéssemos na presença das bênçãos, criando um lugar abençoado. Então, acho que é por isso que tudo concorre para essa atmosfera prazerosa e elevada. Me sinto confusa em colocar ensinamentos espirituais no cotidiano, quando o emocional corre na frente de nós. É certo mantermos uma distância saudável daquelas pessoas que perturbam a nossa paz interior? Acho que é uma pergunta muito boa, muito prática, porque todos nós enfrentamos isso. Todos nós temos que caminhar por ambientes que não são tão abertos, que são mais hostis, assim como nós também temos que lidar com outras pessoas que são mais resistentes à espiritualidade, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Então, isso é uma prática que todos nós enfrentamos. Eu acredito que existem 3 formas de nós servirmos: através das nossas palavras, através das nossas ações e através dos nossos pensamentos, que são sinônimo das nossas vibrações. Nós criamos as vibrações através daquilo que nós pensamos. Nem sempre nós podemos nos relacionar com outras pessoas da família, dos amigos ou do ambiente de trabalho através da palavra, dando o conhecimento espiritual, revelando algumas verdades mais profundas. Elas não estão abertas, elas não entenderiam. Então, para essas situações, nós temos que escolher um outro caminho, ou das ações ou dos pensamentos. Das ações, nós podemos escolher sendo cooperativos, sendo colaboradores, usando, por exemplo, do mecanismo daquilo que nós podemos vivenciar através, por exemplo, de dar presentes, levando esses presentes a terem uma mensagem. A minha família católica, praticante ao extremo, nada abertos à filosofia oriental. Eu todos os anos vou à Índia, já desde 1979 que eu vou anualmente à Índia. A minha mãe ainda pergunta: o que você vai fazer na Índia? Por que você não vai para outro lugar? Então, a forma de eu me relacionar não pode ser através de discutir as verdades espirituais. Então, quando eu presenteio a minha mãe, quando eu presenteio a minha irmã, as minhas irmãs, as minhas sobrinhas, ou quando eu estou em família, eu nunca cobro nada, eu não exijo nada. Nas reuniões familiares, eu levo a minha marmita, um pouco a mais para quem quiser também compartilhar comigo. E a única pessoa da minha família que compartilha é meu pai. Os outros membros da minha família recusam terminantemente, mas eu não forço ninguém.
Quando eu entrei no caminho espiritual, em 1974, eu ia nas reuniões de família e eu dizia, eu tinha 18 anos de idade, eu dizia assim, vocês estão comendo cadáver. Eu já não falo mais isso. Não é? Então você vai amadurecendo e você vai aprendendo, através das suas ações, a dar o exemplo, sem convencer ninguém, sem converter ninguém, simplesmente sendo. E quando nem isso é possível, vibre, pense, envolva aquela pessoa em luz. Pense o melhor, a pessoa tem 200 defeitos, mas ela deve ter 1 ou 2 qualidades. Foque na qualidade, foque na virtude, porque esse é o segredo para você criar uma ponte entre você e ela. Como podemos desenvolver amor por Deus nos pequenos afazeres do dia a dia? Bem, como podemos desenvolver amor por Deus nos pequenos afazeres do dia a dia? Essa é uma questão que parece muito simples, né? Mas Sri Ramakrishna falou que a verdadeira devoção, acho que eu sei até quem perguntou pela caligrafia, que assim, Sri Ramakrishna falou que a verdadeira devoção é algo muito raro de você ver. É claro que a gente vê vários shows de devoção, danças, assim, músicas. É claro, todos nós estamos lutando para desenvolver devoção no nosso coração. Mas a verdadeira devoção, Ramakrishna falou que é algo raro. A verdadeira devoção é encontrada apenas nos corações muito simples. A pessoa tem que se tornar simples para conseguir a verdadeira devoção. Isso me fez lembrar, com essa pergunta, de um grande santo, né, católico, místico, que é o irmão Lourenço da Ressurreição. Ele talvez seja um dos melhores exemplos que a humanidade já teve de quem, nos pequenos afazeres do dia a dia, demonstravam como a gente pode obter o verdadeiro amor por Deus. E um ensinamento dele muito importante é você tentar praticar a presença de Deus, né, no dia a dia. Um erro que a gente costuma cometer é compartimentar a nossa vida, dizendo que aqui está a minha vida espiritual, aqui está o meu trabalho, aqui está o meu descanso, aqui está a minha recreação. Mas para um monge ou para aquele que está buscando a vida espiritual, não pode ter esse tipo de separação. Tudo é vida espiritual. Então, em qualquer afazer que você está fazendo, até mesmo ir num banco, pagar uma conta, pagar um boleto, ou fazer a contabilidade, que diríamos é uma tarefa que não é das melhores assim para um monge. Vamos dizer de forma bem clara, é chato, né, fazer contabilidade. Mas, mesmo nas pequenas tarefas, você tem como tentar praticar a presença de Deus. O irmão Lourenço ele dava algumas dicas de como você pode fazer isso. Ele falava que enquanto você está fazendo a ação, tente se lembrar de Deus. E quando você se lembra de Deus, você eleva a sua mente para Ele. E nesse momento, nessa simples lembrança, você oferece a sua ação para Ele. Isso é um ato muito simples, mas que tem um efeito muito profundo se for praticado em todas as ações. Você vai ver que toda a sua vida vai ser transformada se você for capaz de praticar isso. Swami Vijayananda tem um ensinamento dele que ele falou para um devoto. Ele falou, se você quer praticar, né, a Advaita Vedanta, ou se relacionar a Deus como o Uno, né, você é Deus. Esse é o principal ensinamento da Advaita Vedanta. Toda vez que você acorda de manhã, até o momento que você for trabalhar, tente pensar intensamente que você está identificado com Deus, que você é o próprio Deus. E não deixe nenhum outro pensamento perturbar a sua mente. Faça isso por algum tempo, você vai ver que grande transformação isso vai trazer na sua vida. Então, o mais importante, que já foi falado aqui várias vezes, é a prática. Nós não podemos, teorias, nós temos milhares de teorias, mas o mais importante é a gente praticar. Para terminar a resposta, tem um Swami na Ordem Ramakrishna muito respeitado, Swami Bhajanananda, e hoje ele é vice-presidente da Ordem Ramakrishna.
ele costumava passar um ensinamento para os brahmacharis, vários ensinamentos ele passava para os noviços. E um deles que eu nunca esqueci, que ele falou: vocês não podem complicar a sua vida espiritual, vocês têm que simplificar. Então, escolha uma prática bem simples que você possa praticar em todos os momentos. Então, isso ficou marcado para mim, a frase, você possa praticar em todos os momentos. Então, nós temos que escolher uma prática simples que nós possamos praticar em todos os momentos. Que seja a repetição do mantra, que seja a oração, ou algo que esteja mais próximo do seu coração. Mas uma coisa que você possa praticar em todos os momentos. Acho que isso é o principal da vida espiritual, né? Uma coisa que você possa praticar sempre, em todos os momentos. É isso. Como a Vedanta vê a morte? E o que orientar a família para educar e orientar as crianças? Pessoas perguntaram várias vezes, falaram, eu sou muito cansado, assim. Eu falei, eu tenho uma solução para as coisas. Eles perguntaram, oh, que bom, você tem solução para nosso cansaço? Eu falei assim, que é? Venha, assiste minha palestra, você vai descansar bem, pelo menos 1 hora, 2 horas, assim. Vamos começar. Como a Vedanta vê a morte? Primeira coisa, depende da pessoa que está perguntando. Primeira coisa, por quê? Pessoas têm vários tipos de ideias. Mas 99,99% de pessoas têm essa ideia de eu sou corpo, estou morrendo, um dia eu vou morrer, depois onde eu vou, não sei. Quando começa a falar isso, onde eu vou, não sei. De onde você veio aqui? Também não sei. Então, antes do nascimento você não sabe onde estava. Depois da morte também, onde você vai, não sabe. Então, 2 lados, dúvidas. Nossa vida é cheia de dúvidas. Então, essa questão tem que ver. De acordo com Vedanta, quem está morrendo? Corpo nasceu, vai morrer. Ninguém, mesmo o presidente do país, ou mesmo a encarnação divina, se você pensar ele é um corpo, Jesus Cristo, Buda, Krishna, Rama, já morreram. Mas vida de Jesus Cristo ensina uma coisa interessante, muito importante para refletir, que é 72 horas, 3 dias. Eu não coloco 3 dias, 72 horas. Porque todas as doenças, né? Se uma pessoa tem um problema de coração, agora de 72 horas. Então, o que vai acontecer? Vamos ver. Então, eu sempre coloco 72 horas depois que ele voltou. Ele morreu, foi crucificado e 72 horas depois voltou. Antes da crucificação, ele, conhecido como filho de um carpinteiro. Depois da crucificação voltou, filho de Deus. Veja bem, uma diferença. No caso de Buda, antes era Siddhartha, depois Nirvana voltou Buda. Então você tem que ver, analisar quem está morrendo. Se você identificar com o corpo vai morrer. Ninguém pode parar isso, pode demorar um pouco, mas vai morrer. Vedanta fala, não, você não sou corpo. Você não é corpo. Eu não falo isso, você não é corpo, não. Você não sou corpo. Então tem um pouco mais. Que você é um punhado de pensamentos, um monte de pensamentos. Corpo sutil, tudo bem. Então corpo sutil continua vivendo. Corpo sutil que é cheio de desejos, gostos, não gostos, pares de apostos. Isso não vai morrer. Sua mente não vai morrer. Corpo vai morrer. Mente continuar
procurando um corpo adequado para expressar de novo. Nós estamos aqui porque nós queremos um corpo para meditar bem, para ter esse satsanga, para evoluir, até você realizar sua natureza verdadeira. Não importa você gosta ou não gosta, sua jornada já começou. Vai para frente. A única coisa que a Vedanta falou, sabendo isso, não demorar. Acelerar sua vida, acelerar sua evolução. Numa vida, você pode acelerar 50 vidas. Assim foi a realização de Buda. Por exemplo, em uma vida, 500 vidas ele viu. Antes de entrar no Nirvana, 500 vidas ele viu na visão dele. Depois entrou no Nirvana. Assim, a primeira coisa morte é pertença de corpo. Segundo, mente não é morrer. Você pode ter um corpo novo, mas mente continua. Como o vinho, mais velha, mais ótimo, mais valor. Então, mente continuando com todas as bagagens. Agora, onde tem, então, por que essa prática espiritual? Através da prática espiritual, você começa a limpar sua mente, limpar seu coração, limpando todas as coisas, jogando fora, que não é indesejável. Finalmente, o que é? Seu espaço, sua natureza verdadeira está pronto para ver o que é você. Por exemplo, um espelho cheio de poeira, você não vai estar vendo sua reflexão bem. Quando tira poeiras, você está vendo, Igualmente, a prática espiritual funciona. Tanto quando você limpa a sua mente, seu coração, você vai sentir o que as escrituras falaram, grandes mestres como Buda, Krishna, Rama falaram, agora eu entendo um pouco. Então, essa compreensão, essa experiência, você tem que ter. Isso é prática espiritual, realmente. Você vai ver o resultado que é: eu não sou corpo, muito mais. Eu não sou pensamento, muito mais. Eu não sou inteligência, muito mais. Mais você, lembrou? Outro dia eu falei, mais você, Vedanta fala, sempre mais você. Corpo, não, mais você. Pensamento, mais você. Intelectual, mais você, que é infinito, sem limites, consciência pura, fonte de toda a força, fonte de todo conhecimento. Isso é a meta de Vedanta. Começar com o corpo que vai morrer, mas continuar aqui, não está morrendo, mas pouco a pouco, através da prática espiritual, você vai ver, você não morre. Então, o resultado que é? Não tem medo mais. Não tem dúvida mais. Cheio de energia, cheio de compaixão para todos os seres. Não, você vai sentir, você não morrer, então outros seres também. Então você começa a tratar da mesma maneira. Então pronto para dar vida para outra, uma criatura inocente. Identificação com todos os seres. Entendeu? Vedanta, assim. Vedanta trata a morte assim. Mas ao mesmo tempo, voltando, que está morrendo, tanto quanto possível dar um suporte, uma ajuda, um tipo de pensamentos, orações para essa pessoa que está sofrendo. Então, morte é uma coisa muito interessante. Vedanta sempre vê uma maneira diferente. Muito obrigado. Estou livre de... Passa para crianças. O que se orientar a família para educar e orientar as crianças? Se você quer passar para crianças, você tem que praticar primeiro. Crianças, o que eles fazem? Eles vão com mãe e pai no templo. Se começar mãe e pai saudar, as crianças olham assim.
se você ficar tempo inteiro na televisão, depois começar a ensinar a criança não vai ouvir. Não, você está assistindo de 7 horas, 8 horas, por que eu não posso? Então, primeiro, você viver. Que vai ensinar para crianças? Primeiro é professor, mestre, mãe, pai, depois, né, escola. Não precisa a polícia, não precisa outras pessoas. Essas 3 pessoas podem mudar a sociedade, pode mudar a criança, pode mudar. Então, primeiro tem que viver. Olha, eu estou meditando. Você não precisa falar. As crianças estão vendo. Minha mãe está sentada, fechando olhos, eu não sei o que está fazendo. Eu vou lembrar um incidente com um grande mestre, isso vai explicar tudo. Ele era Swami Ranganathananda Maharaj, um grande mestre, viveu até 95 anos, 93 anos. Um pai e mãe, ele era médico, mas uma criança deles, mais ou menos 9 até 10 anos. Chegou um dia, eu estava lá, presente, Swami começou a dar iniciação, ele era vice-presidente, então pessoas gostaram muito de receber a iniciação dele. Essa criança também chegou com o pai e mãe. Perguntou, o Swami diretamente perguntou, Swami, você tem mantra para crianças? Ele perguntou, por quê? Porque eu também quero. Tá bom. Como você sabe isso? Não, todo dia eu estou vendo, minha mãe está sentada e fechando olhos, eu não sei o que está fazendo, mas eu gostaria de sentar assim, eu me sinto bem. E pai? Pai também a mesma coisa. Ah, que bom. Ele falou, tá bom, você quer realmente, você vai fazer o que eu falo? Sim, eu vou fazer. Assim, quando era criança de 10 anos, ela recebeu a iniciação. Logo ele falou, tá bom, você vai receber a iniciação. Ela recebeu mantra. Assim, pessoas, se você quer ensinar para crianças, você tem que viver primeiro. Você tem que viver com um exemplo, mãe e pai. Senão, não funciona. Isso é a melhor maneira de ensinar. Tá? Muito obrigado. Gostaria de saber se após a iniciação há um direcionamento para se escolher qual aspecto do divino se deseja adorar, como Paratma, como Bhagavan ou como Brahman, em pessoal. Actually, these are the same thing, not really very different aspects. Paramatman and the Brahman, Parabrahma, Paramatma, Bhagavan, they are the same thing, different expressions, different words in different contexts. Na verdade, essas coisas são a mesma coisa. Parabrahma, Paramatma, Bhagavan, Atman, são a mesma coisa falada em diferentes contextos, em palavras diferentes. There is that English nice rhyme, Eliza, Betsy and Bets, they 3 went to see the movie with only 1 ticket. Elizabeth and what? Eliza, Betsy and Bets. Because it's a English. Yeah. Então tem um ditado em inglês que 2 pessoas com um nome similar, Elizabeth e Beth, foram ver o mesmo. 3 pessoas com um nome similar foram tentar ver o filme usando o mesmo ticket, porque eles tinham um nome parecido, então eles tentaram entrar usando o mesmo ticket. Because that is the 3 names of the same person. São 3 nomes que se relacionavam à mesma pessoa. They were not 3, they were, somebody would say, hey Eliza, somebody would say, hey Bets, how are you? Somebody would say, Betty. Que uma se chamava Elisa, a outra se chamava Beth.
Então, no ticket estava escrito Elizabeth, elas tentaram entrar. So, my request to the questioner is, do not bother much about these theoretical questions. Meu conselho para aquele que perguntou é não se preocupar tanto com questões teóricas. Practice what the Guru has told, the mantra that Guru has given, and the Ishta that Guru has given. Pratique aquilo que o Guru passou para você, o mantra que o Guru deu, você repita. O ideal espiritual que o Guru passou, você siga. And then you will experience Paramatman, Bhagwan, Parabrahman, everything. Então você vai ter a experiência do que é o Paramatma, do que é o Bhagavan, do que é Parabrahma. Você vai ter a experiência de tudo. Explore o tema da importância de Adhyaropa Apavada no processo de iluminação. Como praticar a Apavada? It was your examination. É o teste final. So these some technical words are there. Então aqui existem algumas palavras técnicas. Adhyaropa. Adhyaropa. Where there is actually God or Paramatman, we see this world. I and the world that is seen there. Adhyaropa é onde existe Deus e onde existe o mundo, você vê a si mesmo como o mundo. And apavada means that removing this illusion and see the God. E apavada é a remoção da ilusão, ou ver Deus. And how is it done? Apavada, how to do the apavada means how to remove this delusion. Então, como fazer a apavada, ou remover a ilusão de que existe uma diferença entre nós e Deus, e nós e o universo? The process is discernment. I am telling you in brief. Do you go to see movie in the movie theater sometimes? O processo é o processo do discernimento. You Uma have pergunta é, vocês vão no cinema de vez em quando? You have seen cinema, isn't it? Yeah. Claro que todos já foram ao cinema, né? Now in this cinema, you see many people. There is the man, a woman, many people. There is the house. There are the cars running. There are the wars happening. So many things you see in the movie. No cinema vocês vão ver verão na tela, muitas coisas acontecendo. Os carros passando, pessoas correndo, guerras acontecendo. You see sometimes a fire in the movie. Algumas vezes vocês veem até fogo passando no filme. I remember having seen in my high school or early college days a movie, Towering Inferno. What? Towering Inferno. In hell. Inferno means huge fire, huge big fire. Mas what's the name of the movie? The name of the movie was Towering means big building was on fire. Sim, entendi. Huge building was on fire. Eu me lembro Towering Inferno. Na época de adolescente, eu fui assistir um filme no cinema que é A Torre em Fogo, em Chamas. It was all big fire that you could see. It was very scary. Many people living in high-rise building, and they got so scared they stopped living in the high-rise building because a big, tall building was on fire there. Então, muitas pessoas que viviam em andares mais altos ficaram com medo que eles viram um grande fogo naquele prédio. Now, millions of people saw that movie. Milhares de pessoas viram aquele filme. While seeing the movie, nobody took out the phone and
called the fire service. Enquanto vendo o filme, ninguém saiu do filme e foi chamar o bombeiro. That is the apavada. Isso é a pavada. Means they were seeing the pictures, but they know that the screen is real. Ou seja, as pessoas estavam vendo o filme, mas elas sabiam que apenas a tela era real. They have removed the fire from, they were watching, but they were seeing that it is not real. The screen alone is real. Eles estavam olhando o filme, mas eles sabiam que tudo aquilo que estava passando não era real. A única coisa real ali no cinema era a tela que estava por trás. Suppose you see a very nice looking person in the movie. Do you get up from your seat to give a hug to that person? Suponha que você vê uma pessoa muito bonita no filme, alguém vai levantar no meio do cinema para tentar abraçar a pessoa? Because you know that the person is not real there, it is only the screen that is real. Porque você sabe que a pessoa ali não é real, é apenas a tela que é real. Exactly the same thing is to be done. All that we see, pictures. Exatamente a mesma coisa deve ser feita. Tudo aquilo que nós vemos são apenas imagens. God or Brahman or Atman, whatever you call, that is the only reality. The pictures like all this come and go. Brahman, Deus, é a única realidade. As figuras, as imagens vêm e vão. And just as the screen is in all pictures, E assim como a tela é a base para todas as imagens, so also the God is in all pictures. da mesma maneira Deus está em todas as imagens. God is the reality there. Deus é a única realidade lá. So we should see everything as God. Por isso nós devemos ver tudo como Deus. Instead of seeing microphone, I should have the understanding. Like I have that understanding when I am seeing movie. I must see it is God appearing as microphone, God appearing as this podium, God appearing as our wonderful translator Jitananda, God appearing as all this, the chairs, the hall, the pillars, then everything outside, whatever we see, we say it is this. No, our understanding should be, it is God appearing like this. Assim como no cinema nós vemos várias imagens e nós sabemos que é apenas a tela que está por trás, mas Do you que get this point? é apenas a tela que é real. Da mesma maneira, esse microfone que está aqui, esse púlpito, as pessoas, o Swami Jitananda, tudo que está aqui, This is na verdade, Do you see this point? I asked them. no, the last point I could not get. So it is. Do you see? Understand that this everything that we see is the God appearing in different forms. Vocês veem, vocês entendem, e tudo isso que nós estamos vendo é apenas Deus aparecendo em diferentes formas. That is how Sri Ramakrishna sees that. É assim que Sri Ramakrishna via. Yeah, it is. So this is how our understanding needs to be changed. É dessa maneira que o nosso entendimento tem que ser mudado. That those forms they come and go, isn't it? As formas vêm e vão. Like, what is your name? Lívia. Livia. Now Livia, when she was say 2 months old, you were sometimes 2 months old? Never. Você, quando tinha 2 meses de idade, certamente você teve 2 meses de idade. But can she put that 2-month-old photograph on her driving license? Vocês vão
ver a foto de 2 meses de idade na carteira de motorista dela? No, because the appearance changes, forms change, As aparências mudam, as formas mudam. and therefore they are not real. E, portanto, não possuem realidade. Like the pictures on the screen keep on changing. Assim como as figuras da imagem do cinema que seguem mudando. They are not real. The screen alone is real. Elas não são reais, é apenas a tela que é real. So God alone is real, friends. Alone. God alone is real. Então, amigos, apenas Deus é real. So this is Apavada. Então, isso é que é a pavada. Thank you very much.